Você conseguiria sobreviver se tudo desaparecesse amanhã? Sem internet, sem eletricidade, sem cidades, sem supermercados, sem tecnologia. Agora imagine viver assim, não por dias, mas por milhares de anos. Muito antes de impérios, religiões ou escrita, existiam eles, os homens das cavernas. Humanidade em seu estado mais cru. Estamos falando da Idade da Pedra Lascada, momento em que nossa espécie não dominava o mundo. Ela lutava apenas para continuar existindo. E o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga seus próprios antepassados. Porque eles não eram primitivos, eles eram sobreviventes. A Idade da Pedra Lascada, também chamada de Paleolítico, começou há cerca de 2,6 milhões de anos. Sim, milhões. Muito antes das pirâmides. Muito antes da agricultura. Muito antes de qualquer civilização. Naquele tempo, o planeta era hostil. Predadores gigantes caminhavam pela Terra. O clima mudava drasticamente e o ser humano era apenas mais um animal tentando não virar presa, sem casas, sem roupas como conhecemos, sem proteção garantida. As cavernas eram um abrigo temporário, não mansões subterrâneas. Eles eram nômades, seguiam os animais, seguiam as estações, seguiam a sobrevivência. Mas aqui começa o primeiro grande choque. Eles já pensavam, planejavam, criavam. A pedra lascada não era apenas uma pedra quebrada, era tecnologia. Quando um homem primitivo pegava uma rocha e batia contra outra para criar uma lâmina afiada, ele estava fazendo algo revolucionário. Estava moldando o ambiente ao seu favor. Aquilo era engenharia pré-histórica. Com ferramentas simples, eles caçavam, cortavam carne, trabalhavam madeira, defendiam-se de predadores. E cada lasca de pedra representava inteligência. Mas existe algo ainda mais impressionante. Eles dominavam o fogo. Pense nisso por um segundo. O fogo não era apenas calor, era proteção contra feras. Era luz na escuridão, absoluta. Era a comida mais fácil de digerir. Era reunião. Era conexão. Ao redor do fogo, nasceu algo que mudaria a história da humanidade. A comunicação complexa. Ali, histórias começaram a ser contadas. Estratégias de caça eram discutidas. Medos eram compartilhados. E talvez ali tenha nascido a consciência coletiva. Mas a vida não era romântica. A expectativa de vida era baixa. Ferimentos simples podiam ser fatais. A fome era constante. O frio era cruel. Ainda assim, eles resistiram. Caçavam mamutes com lanças rudimentares. Enfrentavam animais que pesavam toneladas. Não porque queriam aventura, mas porque precisavam sobreviver. E aqui vem uma virada que quase ninguém comenta. Eles já produziam arte. Sim, arte. As pinturas rupestres encontradas em cavernas como Lascaux, na França, mostram animais detalhados, cenas de caça, símbolos misteriosos. Por que alguém que luta diariamente contra a morte dedicaria tempo para pintar paredes? Isso revela algo profundo. Eles não apenas sobreviviam, eles sentiam, eles imaginavam, eles simbolizavam o mundo. A arte indica pensamento abstrato, indica espiritualidade, indica identidade. E talvez o mais surpreendente de tudo, eles cuidavam uns dos outros. Arqueólogos encontraram esqueletos de indivíduos com doenças graves ou ossos quebrados, que cicatrizaram. Isso significa que alguém cuidou deles por meses, alimentou, protegeu
A empatia já existia, a cooperação já existia, a humanidade já existia. E enquanto muitos imaginam homens das cavernas como seres brutais e limitados, a verdade é que eles estavam dando os primeiros passos de tudo o que você conhece hoje. Sem eles, não existiria escrita. Sem eles, não existiria ciência. Sem eles, não existiria você. A Idade da Pedra Lascada foi o período mais longo da história humana. Representa mais de 90% do tempo da nossa existência. 90%. Tudo o que chamamos de civilização é apenas um capítulo recente. E talvez a maior ironia seja essa. Eles tinham menos recursos, mas tinham habilidades que muitos de nós perderíamos em poucos dias. Você saberia fazer fogo sem fósforo? Saberia caçar? Saberia sobreviver ao inverno? Eles sabiam. Eles liam rastros na terra, sentiam mudanças no vento, conheciam o comportamento dos animais. Eram especialistas em viver a Idade da Pedra Lascada. Não foi apenas um período bruto da história. Foi o laboratório da humanidade. Foi ali que desenvolvemos coordenação, linguagem, organização social, criatividade e estratégia. Foi ali que aprendemos que, juntos, somos mais fortes. E talvez a pergunta mais importante seja: evoluímos tecnologicamente, mas será que evoluímos na mesma proporção como seres humanos? Porque aqueles homens das cavernas, com pedras nas mãos e o fogo diante dos olhos, deram origem ao mundo moderno. Eles eram o começo. E você é a continuação dessa história que começou há milhões de anos, em meio ao frio, à fome e à escuridão. Se esse mergulho no passado fez você enxergar a humanidade com outros olhos, então deixe seu like agora. Inscreva-se no canal para continuar explorando os capítulos mais fascinantes da nossa história. Porque entender de onde viemos é a única forma de entender para onde estamos indo. Nos vemos no próximo vídeo.